Olá pessoal, Ricardo Molina, live com Molina toda quarta-feira. E hoje é uma live mais do que especial, hoje é dia 18/3. Apesar de você estar aí assistindo às 19 horas, mas agora são 2 horas da tarde. A gente faz questão de citar isso porque muda a todo momento a questão do coronavírus. E eu tenho a honra e o prazer e agradecer ao Dr. Rogério Panhoca, otorrinolaringologista, otorrino da cidade americana. Dispensa qualquer tipo de apresentação, eu tenho uma honra de poder ser amigo e também paciente do Dr. Rogério Panhoca. Dr. Rogério, como estão as coisas? Bastante corridas e, de certa forma, um momento de grande tensão para toda a classe médica e tenho certeza que para toda a população, né? Esse é um dos grandes motivos que a gente aceitou com prazer participar da live, né? Porque realmente é um momento de tensão, é um momento da gente prestar bastante atenção e começar a ter algumas mudanças de comportamento. E essas, vamos dizer, essas oportunidades que a gente tem de se fazer ouvir por toda a população é algo que eu vejo com muito bons olhos. O que é o coronavírus, doutor Rogério? Bom, coronavírus. O coronavírus já é um vírus conhecido da ciência há muitos anos. Não é de agora, então? Não. Nós já tivemos, inclusive, outras epidemias por coronavírus. Em 2002, o SARS. Em 2010, com uma febre também lá no Oriente Médio. Tá? Mas ele nunca teve uma modificação, uma variação com tamanho grau de transmissibilidade. Algumas daquelas crises anteriores foram até mais mortais, vamos dizer assim, letais, do que esse que nós estamos vivendo. Mas com pouca capacidade de vamos dizer, de transmissão. Esse agora tem uma capacidade de transmissão assustadora. E é por isso que ele merece toda a atenção do mundo. O termo corona vem de coroa, porque o aspecto do vírus na microscopia eletrônica parece realmente uma coroa. Tá. Doutor, e a forma de transmissão? O que assusta um pouco a quantidade de informação que se tem. Pessoas falando que a forma de transmissão é de um jeito, e isso é um momento importante para esclarecer como é que se transmite o coronavírus, para que a gente tenha também responsabilidade no transmitir das informações. Certo. O que nós sabemos da forma de transmissão? Pelos fomitos, gotículas, né, de uma tosse, de um espirro, tá? E também é um vírus que permanece vivo por diferentes tempos em diferentes áreas de contato, tá? Desde algumas horas em cadeiras, em metais, por exemplo, até dias em vidros, em plásticos. Quer dizer, então, onde uma pessoa com coronavírus, como nós estamos numa live visual, dá para a gente mostrar. A pessoa está com coronavírus ainda numa fase inicial, está bem, etc. Ela passou a mão e colocou a mão numa cadeira. Aquele vírus pode ficar até 3 dias vivo 3 lá. dias. Até 3 dias numa cadeira. No metal, um pouco menos. A higiene nesse processo é importante. É importante. Então não é apenas a higiene pessoal, mas também do ambiente. E isso torna mais difícil ainda aquele bloqueio da propagação. Tá. Pessoal, muita gente pode estar perguntando por que nós estamos fazendo a live dessa forma e não estamos lá. Aqui nós estamos na frente do consultório do Dr. Rogério Panhoca, que gentilmente está nos atendendo. Doutor, o que já é essa recomendação? Essa recomendação já é uma distância mínima de 1 metro entre 2 pessoas saudáveis.
saudáveis, tá? Se eu tivesse com algum sintoma, eu já teria que estar usando um EPI. Vamos supor que eu estou com uma tossinha. Ah, mas eu sou alérgico, eu tenho tossinha com frequência. Mesmo que não tenha detectado coronavírus. É uma forma de proteção. É uma forma de proteção. Tá? Para você e para os outros. Principalmente para os outros. Porque para mim, eu, saudável, colocar uma máscara aqui não vai ter sentido nenhum. Até porque nas gotículas pode atingir meu olho e contaminar pelos olhos. Tá? Um dos estudos mostra que na China, as duas especialidades médicas mais acometidas foram oftalmos e otorrinos, que são os que lidam justamente com essa área de atuação. Tá? Então, se você tem tosse, você já comece imediatamente ficar em casa. Se por um motivo ou outro você tem que sair, é absolutamente inadiável, que eu nesse momento já acho que não deveria fazer, mas você já tem que estar com uma máscara. Tá. Doutor, outra coisa que nos preocupa, mas eu não sei se a gente vai conseguir aqui ter essa informação, é uma informação difícil, mas o que é a curva de transmissão? O que é a curva de transmissão no Brasil? O que o pessoal fala, mas tem que atingir uma curva e começar uma queda? O que é isso e se dá para saber em que momento a gente está no Brasil com relação a isso? Tá. Existem várias curvas, vamos dizer assim, vários formatos de curva onde uma doença viral pode acometer uma população. Tá? Você tem tanto aquela curva onde ela entra, forma uma progressão geométrica muito rápida e depois um declínio muito rápido. Tá? Em países onde, ou por ainda não conhecer, como foi no caso da província de Wuhan, na China, não sabia do que se tratava, foi mais ou menos assim, entrou, foi avassalador e depois, relativamente rápido, ele vai embora. É uma tendência natural. É uma tendência natural quando não há nenhum tipo de programa de proteção, nenhum tipo de programa vamos dizer assim, de combate a essa transmissão mais intensa que esse vírus tem. E você tem outras formas, que nós chamamos de formas mais achatadas dessa curva. Achatar a curva. Isso, onde ela vem, porque os cuidados já são feitos logo no começo ou até antes da pandemia se desenhar, né, da epidemia se desenhar, e ela vai então formar uma curva mais lenta, com o aparecimento dos casos de maneira mais suave no decorrer do tempo, e obviamente acaba demandando um tempo maior para que essa curva também comece a descer. É esse desenho de curva ideal para o nosso país, tá? Porque nós não temos uma disponibilidade de leitos de UTI tão grande para suportar uma demanda de uma curva muito alta. Esse atachamento da curva, ele pode ser feito através, ele pode ocorrer com prevenções, com orientações, com uma estrutura adequada médica por trás. É aí que tem todo esse trabalho para tentar reduzir ou achatar a curva. Exatamente. Eu tenho um jeito de explicar que é muito interessante. Enquanto a população estiver achando que o Panhoca está exagerando, está falando demais, é porque eu sei que eu estou no tempo certo de orientar. Quando a população já começar a dar razão para a gente, né, dar razão para o médico, não, está certo mesmo, tem que fazer, aí o tempo já passou. Aí já vamos usar o português fácil do interior de São Paulo. Aí a vaca já foi pro brejo. E né? Doutor, dá para dizer, não sei se hoje é dia 18, é importante citar isso porque amanhã já é uma outra realidade, né, doutor? Hoje é 18, 2h15 da tarde, 18 de março de 2020. Dá para dizer que nós estamos subindo essa curva ainda? Absolutamente sim. Está começando um processo. Começando o processo de ascensão no número de casos e com o passar dos dias é que a gravidade vai começando a se desenhar, né? Os casos normalmente começam a se complicar em torno do 12º dia de sintomas, tá? Pelo menos foi assim na maior parte dos países. A gente não sabe se é assim que vai se desenhar no Brasil, nós estamos numa realidade tropical diferente, mas tudo leva a crer que vai ser exatamente como foi em outros países da Europa, né? Com a gravidade do quadro se desenhando a partir do 12º dia. E aí então nós vamos começar a ver muitos casos relatados. E a duração dessa subida, como o senhor falou do atachamento da curva, depende muito da gente. Depende muito da gente, como é que depende muito do vírus também. Do vírus, da gente, das decisões a serem tomadas pelas autoridades municipais, estaduais, governo. Doutor,
por mais que todos já tenham recebido essa informação, formas de poder fazer a prevenção. Bom, vamos lá. Como a gente disse, é um vírus que se transmite por gotículas, tá? Então vamos lá, eu não tenho nada e de repente, de uma hora para outra, estou no meio da praça, estou com vários amigos, ou estou no meu trabalho e me deu aquela vontade de tossir, tá? Existe uma forma prática de tentar minimizar a formação das gotículas, dos fomitos, que é aquela tosse assim. Ou seja, eu vou deixar no meu braço, porque aqui na superfície daqui a pouquinho ele morre. Nunca! Ele está na minha mão, eu vou tocar, eu vou levar, né? Eu vou disseminar isso. O espirro, a mesma coisa. E a partir do momento que eu percebi que eu não estou legal, que minha via respiratória se contaminou, eu devo achar a máscara, colocar a máscara e ir para casa, tá? Nós costumamos pedir para que os casos mais leves, que serão a grande maioria, graças a Deus, a grande, gigantesca maioria serão casos leves, tá? Eles devem só ficar em casa, isolamento domiciliar, tá? E uma atenção absolutamente especial com a população dos mais idosos, tá? Esse é um público-alvo que a gente tem que ter uma atenção gigantesca. São realmente pessoas com o sistema imunológico já desgastado, já bastante debilitado pelo próprio tempo, não precisa ter outra doença nenhuma. Se tiver ainda outras comorbidades, aí a gravidade aumenta mais ainda. Nesse público-alvo a mortalidade é grande. Então o vovô, a vovó, já é para estar em casa, não é mais para sair. Vou dar o exemplo dos meus pais. Meu pai não vai mais trabalhar, 86 anos ainda trabalhava. Já falei, não, agora não trabalha mais, só quando acabar. A mamãe não sai mais de casa, não vai fazer mercado, não vai na casa da comadre, nada. Eles já entraram em isolamento domiciliar, já desde o começo da semana. Ficaram muito bravos, mas não tem duas condutas, né? Essa é a única conduta para o público de mais idade. Ô doutor, com relação àquilo que o senhor falou da limpeza nos locais, sim, nada substitui o bom sabão, água, ou eu preciso fazer álcool gel nos locais? Água e sabão, existem várias substâncias que podem substituir o álcool 70 e o álcool gel, mesmo nas questões físicas, porque ele está em falta, né? Fala, meu Deus, não acho álcool, não acho álcool gel, o que eu faço? A gente sabe que isso vai normalizar rapidinho, mas hoje não tem. Nossa, a cândida diluída também é um bom antisséptico para superfícies, não para pele, tá? Isso. Não gosto de fazer merchan, mas vamos lá, todo mundo conhece, né? O pinho-sol é um ótimo degermante. Famoso pinho-sol que ajuda bem. Para superfícies, para casa, etc. Não para as pessoas. Não para as pessoas. Para as pessoas, eu diria água, sabão e o antisséptico mais comum, álcool gel, álcool 70. Pessoal, para finalizar aqui, o Dr. Rogério gentilmente nos cedeu aqui um tempo. Nós estamos na frente do consultório do Dr. Rogério Panhoca, seguindo o protocolo de ser atendido aqui fora, a questão da distância também. Doutor, uma pergunta que acho que o mundo inteiro quer saber. Quanto tempo essa pandemia demora? Não, ninguém tem a bola de cristal, mas se tudo ocorrer como vamos dizer assim, planejado na considerando 8 e 18 de março, né? Considerando as informações de hoje, dia 18. Para o final de julho, comecinho de agosto, nós vamos estar numa situação de voltar à rotina? De voltar à rotina. É claro que, eu falo assim, boas notícias têm que ser dadas também. Sim, sim. Temos recebido notícias de que, acho que muito antes disso, a vacina chega, tá? Não dá para a gente hoje, dia 18, dizer se os testes estão sendo positivos ou não, mas estão sendo feitos a velocidade muito maior do que normalmente se faz, né? O esforço da comunidade científica é gigantesco. Se tivesse uma vacina hoje, não significa que ela vai estar aqui no Brasil, em Americana, daqui a um mês. Olha, é muito difícil prever. O esforço da comunidade científica mundial, o investimento em cima disso, me faz pensar que assim que tiver
uma confirmação minimamente de eficácia e segurança, isso vai ser feito relativamente rápido em termos do mundo, tá? Mas, como eu disse, hoje o que nós podemos contar é sem vacina. Vacina Tem que pro ano trabalhar que com a vem. realidade de hoje. Isso. E é um vírus Pensando que em vai hoje, ser... o caminho Exato. deve percorrer aí Até- abril, maio, junho e possivelmente julho. Possivelmente julho, exatamente. Isso é o que a gente desenha hoje. Pode mudar tudo. Pode Entendendo que mudar a curva está só Ela subindo, está né? na primeira fase da rampa. Pois Esse é. é o detalhe. Hoje, dia 18, nós podemos dizer que nós estamos na primeira etapa da rampa. Não sabemos a altura que ela vai alcançar. O ideal é que ela alcance o menor patamar possível e se mantenha por um tempo maior nesse menor patamar. Doutor, mediante esse cenário, essas colocações, que mensagem a gente pode passar para toda a população? Nós estamos falando agora de internet. Internet é uma coisa que repercute para o mundo inteiro. É muito legal, muito excelente essa pergunta. Primeiro, o jeito que a gente fala parece que gera preocupação. Acho que preocupação é importante que seja gerada, porque a preocupação gera atitude, tá? A não preocupação, que é o que gera o desleixo a essas orientações, ela é muito pior do que aquela preocupação que pode deixar a pessoa, num primeiro momento, até, vamos dizer assim, com um certo grau de ansiedade. Tá? Então, pesando na balança, como médico, a gente não tem dúvida, é melhor pecar pela ansiedade de um momento e uma preocupação um pouco maior do que pelo desleixo, achar Sim. que não é nada e que nós estamos diante de uma gripinha comum. Não estamos. Tá? E, como disse, confiar nas orientações que são amplamente divulgadas pela mídia. Tá? A grande maioria dos casos, das crianças, as mamães, fiquem tranquilas, serão casos muito leves. E, ao mesmo tempo, idosos, muito cuidado, isolamento, o máximo possível, porque aí sim, casos bem mais graves. Doutor, e também tomar cuidado com as fontes de informação, né? Isso. Já escutei que tem chá que melhora, Não, que esquece. resolve, que carga Nada. garejo. Cuidado Nada. com as fontes de consulta, não tem né? chá, não tem remédio. Por enquanto, um remédio para melhorar a imunidade. A gente ouve isso demais. Vamos melhorar a imunidade para não pegar coronavírus. Isso é besteira. Besteira. Para não pegar coronavírus, é isso que a gente explicou agora de pouco. São os cuidados para evitar o bichinho voando, no caso dos fomitos, ou o bichinho encostado nos locais onde alguém com o coronavírus tocou. Isso é a prevenção que a gente tem. Remédio não tem, é importante falar. Tem alguns estudos mostrando a eficácia de remédio para aqueles casos graves, que estão internados dentro do hospital. Isso já a medicina está também conseguindo respostas interessantes, ainda muito insatisfatórias, mas interessantes. Tá? E uma coisa que a gente esqueceu de falar, não procure atenção no hospital, ou o consultório será fechado muito brevemente, provavelmente hoje mesmo, a gente vai só acertar as últimas coisas para que a atenção seja feita exclusivamente em ambientes hospitalares. E só procure o hospital, tá? Se estiver apresentando sintomas tipo falta de ar, febre mais intensa, um mal-estar muito grande. Quer dizer, quando você perceber que você está realmente comprometido, aí vai para o hospital. E aí não perde tempo. Coisinha leve, é melhor usar o sintomático. Gripe, calma. Um resfriadinho bobo em casa de uma criança, gente, é muito melhor deixar essa criança em casa. Tá? Do que levar para o hospital. Exato. Agora, um idoso que começou já a ter febre, que já não é uma coisa muito comum no idoso, com uma tosse muito intensa, e que já com a sensação de falta de ar, quando começa aquele, né? Não perde tempo não, esse tem que ir rapidinho para o hospital. Pessoal, tá aí uma aula aqui do Dr. Rogério Panhoca. Ele teve a delicadeza de nos atender aqui prontamente. Isso agora está no ar para que vocês possam, inclusive, multiplicar esses vídeos. E eu quero aproveitar, viu, doutor Rogério, agradecer todos os profissionais da saúde, agradecer o senhor porque nesses momentos, são todos os momentos que os profissionais da saúde estão 24 horas disponíveis. Mas esse, infelizmente, ele não é o cara que vai ficar em casa, não é o cara que vai ter férias, não é o cara... as pessoas, eu estou dizendo médico, eu estou dizendo enfermeiro, eu estou dizendo todos que são envolvidos para que a gente possa, a população está cada vez menor. Obrigado, doutor Rogério, mais uma vez. Aquele jeitinho. Ó,
Nada além disso. Valeu, pessoal. Grande abraço.